mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Graças ao Senhor, mais um dia, hoje 28 de novembro, estamos aqui juntas para desfrutar da palavra do Senhor com vocês. Graças a Deus, o programa Mães Amorosas é recheado da pura palavra do Senhor. E o provérbio de hoje diz assim: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Senhor Jesus, o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Provérbios 28, 19. Meu Deus, mas os provérbios são mesmo palavras de sabedoria, porque os provérbios tratam de todos os assuntos que há neste mundo, todas as coisas, tudo que nós podemos imaginar. Os provérbios nos dá uma lição. E o de hoje não é diferente. Vamos trabalhar na boa terra? Deus guiou o povo de Israel no deserto por 40 anos, onde não havia lugar para plantar nem adquirir comida. Porém, o Senhor os sustentou com maná, que eles não conheciam, nem seus pais o conheciam, para dar-lhes a entender que não só de pão viverá o homem, mas de todo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 2 e 3. Nunca envelheceram as suas vestes, nem incharam os seus pés, e assim Deus cuidou de cada um. Isso é um verdadeiro milagre. O povo andou por 40 anos no deserto, criança cresceu e não inchou os pés, não incharam os pés. As crianças cresceram e a sandália acompanhava, mas o Senhor tem misericórdia. É um milagre, é o Todo-Poderoso mesmo, né? O Senhor cuida de tudo, do alimento, das roupas, de tudo. Os filhos de Israel tomaram posse da terra, celebraram a Páscoa e comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não os tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Josué 5, do 10 e 12. Semelhantemente, hoje, ao crermos no Senhor Jesus, recebemos fé igualmente preciosa. 2 Pedro 1, a qual é o quinhão da terra que devemos lavrar para obter dela os ricos produtos de Canaã. Vamos trabalhar nela? Hoje sabemos que a terra, né, é a igreja. O Senhor quer que nós trabalhemos na obra do Senhor para edificar a sua igreja. Amém. Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Terezinha Soares dos Santos. Bom dia, amadas irmãs. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando esse programa Mães Amorosas pelo YouTube. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Daremos início a mais uma leitura dessa semana. Hoje é dia 28, sexta-feira,
e temos leitura bíblica que está em Ezequiel capítulo 47, versículos 1 ao 3, Malaquias capítulo 4, versículo 2, Lucas capítulo 1, versículo 78, João capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 4 e 5 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Ler com oração, graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente nas alturas. Esse versículo está em Lucas capítulo 1, versículo 78. O tema da mensagem de hoje é: a água começa a fluir depois da cruz. Em Ezequiel capítulo 47 lemos: outra menção do rio que fluía a partir do santuário, a casa de Deus. Tanto o tabernáculo quanto o templo foram construídos conforme a ordem de Deus, voltados para o leste, ou seja, para o oriente, como está nos versículos 1 e 2. As águas saíam do lado oriente e vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. O que essa descrição significa? Que a água flui somente depois que você passa pela experiência da cruz. Oh, Senhor Jesus, graças a Deus, Cristo morreu por nós e nos justificou. Por isso, podemos viver todos os dias nessa realidade, pois já morremos com Cristo e temos dentro de nós um rio que flui, um rio que sai do lado sul do altar. O Oriente nos remete ao sol nascente. Quando Cristo veio pela primeira vez, Zacarias profetizou que ele era o sol nascente nas alturas, que veio para visitar o homem. Isso está em Lucas, capítulo 1, versículo 78. E em sua segunda vinda, ele virá como sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Nossa vida é voltada para a vinda do Senhor, pois não somos dos que dormem, ó Senhor Jesus. Não somos da noite, nem das trevas, mas somos da luz e filhos do dia. Portanto, sejamos sóbrios e vigilantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 ao 6. Todos os valentes de Davi precisam levantar-se e juntos vamos participar dessa obra maravilhosa para trazer o Senhor de volta. Apacentemos as pessoas, investamos na pregação do Evangelho do Reino. Enviemos missionários a todos os continentes, promovamos multiplicação e consolidação por meio do TCI, tropas, capitães e intendentes. Realizemos o Vem e Vê, missão família, imersão ultra refinada, câmara de ressonância e de energização. Não somos da noite, somos filhos do dia. O material usado para a edificação da casa de Deus precisa ser provado e aprovado. Lemos sobre um homem com um cordel na mão para medir. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Quem é este homem? E por que ele está medindo? Esse homem é Cristo. A primeira menção desse homem que tem na mão um cordel de medir está em Ezequiel capítulo 40. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava
de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Isso está no versículo 3. Na Bíblia, bronze refere-se àquilo que passou pelo julgamento de Deus, que passou por provação e foi aprovado. Cristo é aquele que foi testado e aprovado. Ele veio à terra, nasceu humildemente numa manjedoura, foi maltratado, injuriado e difamado. Ele veio para salvar o homem, por isso não se importou. Ele estava sendo testado. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Leiamos João capítulo 1, versículo 11. Os líderes dos judeus não somente não o receberam, mas ainda fizeram tudo para matá-lo. Ele passou pelos testes dos judeus, dos sacerdotes, dos saduceus e dos fariseus. Ele foi morto como cordeiro pascal, examinado e no final aprovado como Cordeiro de Deus. Ele sofreu morte de cruz e pela obediência do Pai, Deus aprovou e ele tem agora qualificação e autoridade para medir. Deus o aprovou. O que significa medir? Significa que todo material para a edificação da casa de Deus precisa ser provado e aprovado. Não pode ser qualquer material. Hoje estamos sendo provados como pelo fogo, para que uma vez confirmado o valor da nossa fé, sejamos aprovados, ganhando louvor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Nossa capacidade natural não pode edificar a igreja. Tudo tem de passar por aprovação. Quem nos prova e aprova é Cristo. Ele tem qualificação para medir. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por essa palavra de hoje, que o Senhor está disponibilizando para nós, e eu espero que todos nós tenhamos ganhado, né, nessa porção dessa mensagem de hoje, intitulada A Água Começa a Fluir Depois da Cruz. Ou seja, né, depois do sofrimento, de passar pelo sofrimento, é que nós seremos provados e aprovados por Deus, né? O Senhor permite sofrimento para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós dependamos mais do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais uma porção da palavra. Amém? Jesus Cristo, nosso Senhor. Olá, crianças! Nossa capacidade natural não edifica a igreja, somente quando dependemos do Senhor. Vamos fazer a imersão na sexta-feira? Minha capacidade natural não edifica a igreja. 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 Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para Bom ti. dia, amadas irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez, sexta-feira, né? Já final de semana, estamos dando graças a Deus, né? Por mais
uma semana menos, né? Para a vinda do Senhor. Estamos aqui correndo contra o tempo, né? Ó Senhor Jesus. Muito obrigado por você estar com a gente. Muito obrigado pela sua companhia. Tanto que você esteja conosco até dia 31 de dezembro, para nós concluirmos o nosso voto de leitura bíblica. Amém? Que bom que nós estamos conseguindo aí cumprir a nossa meta neste ano, né? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje, sexta-feira, nós possamos desfrutar ainda do Senhor. Nós precisamos dessa palavra que é vida para nós, que ilumina o nosso caminho, que nos ilumina interiormente, que dá luz, Senhor, que nos ensina a tomar decisões, Senhor, baseado na sua unção. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado por Provérbios, pelo alimento diário, por esses devocionais nos salvam todas as manhãs. Obrigado pelo livro também que nós estamos lendo, Servas Diligentes, que o Senhor possa ser conosco, que possamos ter muita luz na leitura. Senhor, obrigada porque o Senhor deixou escrito tudo isso para nós e diariamente nós temos irmãos que se preocupam conosco e trazem a pura palavra do Senhor para nós diariamente. Senhor, nós necessitamos desse cuidado. Muito obrigada, Senhor, pelo teu falar. O Senhor está falando aos nossos corações de várias maneiras. Amém! Graças ao Senhor, né? O Senhor continua falando, né? Através do Filho, de várias maneiras, né? Imersão, transcrição, oração, leitura bíblica, alimento diário, saída para pregar o evangelho, imersão kids, tantas e tantas maneiras o Senhor tem falado conosco, né? Amém. Graças a Deus. Isso significa que o Senhor está investindo em nós, né? Enquanto Ele está falando, Ele está investindo em cada uma de nós aí, né? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos ler Daniel capítulo 5. Passou-se algum tempo, né? Passou-se muito tempo, na verdade. E houve um banquete do rei Belsazar. Vamos ver o que aconteceu nesse banquete. Abra sua Bíblia e vem comigo. Vamos passear aqui, né, na leitura bíblica de hoje. O banquete do rei Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém. E beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação.
Com isto, o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias de seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se achara um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser trazidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a sua interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: o Senhor pode ficar com seus presentes e dar as suas recompensas a outra pessoa. No entanto, vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Passou a morar com os jumentos selvagens. Comia capim como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. E o senhor rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, ó rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estão a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão que escreveu na parede. E o que está escrito é isto: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, ó rei, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta.
Pérez, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Aos medos. O seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Então Belsazzar mandou que vestissem Daniel de púrpura, que lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazzar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Mais uma vez, o orgulho aqui sendo destacado, né? Ah, Senhor Jesus, quanta luz a gente tem recebido, né? A respeito disso. Então, vamos às nossas notas. Nota 5.1. Os atos de Daniel 5 se passaram cerca de 23 anos depois dos eventos do capítulo anterior. Nabucodonosor morreu no ano 562 a.C., pouco depois de seu período de loucura e subsequente arrependimento. Após sua morte, uma série de intrigas e assassinatos fez com que vários reis obscuros governassem a Babilônia, até que Nabonido assumisse o trono no ano 556 a 539 a.C. A partir de 1914 d.C., foram descobertos 37 textos de arquivo distintos documentando a existência de Belsazzar como príncipe coroado. O rei Belsazzar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores, provavelmente a fim de levantar o ânimo de seus líderes, depois de Nabonido sofrer uma derrota esmagadora nas mãos dos persas. Os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte confirmam que o Império Babilônico caiu enquanto acontecia um grande banquete. Escavações revelaram uma sala do trono que era capaz de acomodar 1000 nobres. Muito bom quando a gente vê, né? Confirmação da palavra, encontram essas coisas aí, né? Nossa fé cresce, né? Não é verdade? Muito bom. Vamos entender agora o porquê ele não poderia pegar os utensílios sagrados. Ao beber libações oferecidas aos deuses babilônicos nos vasos de ouro que foram retirados do templo, consagradas ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, Belsazzar agiu de maneira extraordinariamente ofensiva e blasfema. Nabucodonosor é chamado de pai de Belsazzar. Nota 5. A aparição da mão de homem escrevendo na parede não foi uma visão apenas de Belsazzar. Todos que estavam presentes viram este fenômeno. Mais tarde, os sábios chamados para interpretar a escrita ainda conseguiam ver as palavras escritas no reboco da parede. De acordo com o arqueólogo que a escavou, a sala do trono tinha as paredes cobertas com epicita, gesso natural, ou reboco, que é um gesso calcinado. Nota 7. O rei mandou chamar seus sábios e ofereceu grande honra a quem fosse capaz de interpretar as palavras na parede. Aquele que conseguisse fazê-lo, o rei chegou ao ponto de oferecer o cargo de terceiro governante no reino, depois de Nabonido e Belsazzar. Nota 5.10. A rainha que adentrou a casa do banquete era a rainha mãe e não a esposa do rei Belsazzar, uma vez que todas as suas mulheres já estavam presentes ali. Nota 5.11 e 12, Daniel estava com cerca de 80 anos a essa altura e talvez aposentado ou até mesmo esquecido.
A rainha mãe, filha de Nabucodonosor, lembrou-se da inteligência extraordinária e da capacidade de interpretações de Daniel durante o reinado de seu pai. Quando Daniel foi levado perante o rei, o profeta não demonstrou o mesmo nível de respeito que coerentemente demonstrava a Nabucodonosor. Pelo contrário, ele repreendeu Belsassar por seu comportamento sem pudor e por nada ter aprendido com os eventos que aconteceram ao rei Nabucodonosor por causa da sua arrogância. Nota 16:17. Daniel não se recusou a aceitar as recompensas por interpretar o escrito por falta de educação ou por arrogância, e sim porque estava indignado com o pouco caso do rei em relação às experiências de Nabucodonosor com Deus e com seu uso blasfemo das taças do templo. As 3 palavras aramaicas na parede eram Mene, Tekel e Farsim. O que elas significam? Mene, contado. Tekel, pesado. E o Farsim, dividido. Nota 28. Apesar da terceira palavra estar escrita no plural, Parsim, Daniel explicou seu significado utilizando a forma singular, Pérez. A predição de que o reino de Belsassar seria dividido não indica que o Império Babilônico seria repartido igualmente em 2 reinos, medos e persas, mas que a Babilônia seria destruída ou desagregada e tomada pelo Império Medo-Persa. A terceira palavra na parede, Parsim, tem as mesmas letras que a palavra aramaica equivale à palavra persa. Era um trocadilho indicando que o reino cairia nas mãos do exército persa. Então, o que você lembra, né? Da estátua, né? O reino é ouro, prata, né? Bronze e ferro. E esses materiais valiosos têm o seu significado, né? O ouro era a Babilônia, a prata, os medos persas, né? Terceira são os gregos e o quarto são os romanos. Então, se cumprindo aqui, né, o que Daniel já havia profetizado no começo do seu livro, né? Quando interpreta o sonho da estátua que Nabucodonosor teve. Agora o Império Persa vai dominar toda a terra aí. Nota 5:30. Após ser derrotado em um breve conflito de pouca importância fora dos muros da Babilônia, Belsassar se refugiou na cidade e fez pouco caso do cerco persa que estava por vir. Os babilônicos tinham 20 anos de provisões e a cidade era uma fortaleza aparentemente invencível. Não obstante, Dario desviou as águas do rio Eufrates para que seus exércitos pudessem entrar pelo canal, passando debaixo das comportas de água. Ele tomou a cidade naquela noite sem ter que lutar e matou Belsassar, que estava envolvido em um banquete com bebidas. O reino da Babilônia caiu tal como predito por Daniel no capítulo 2, versículo 39. A Babilônia, cabeça de ouro da grande estátua, caiu e foi substituída pelo peito de braços de prata, que representavam a coligação Medo-Persa. Quem era Dario? Nota 31. A identidade de Dario Medo, que tomou o reino tendo cerca de 62 anos de idade, é incerta. Alguns acreditavam que ele era Gubaru, o governador da Babilônia, chamado Dario, um título honorífico que significa real. Outros afirmam que Dario Medo era um título alternativo para o imperador persa, Ciro o Grande, também considerado a palavra Dario um título real. Então,
o Senhor levanta Ciro, né? Então, provavelmente, nós vamos ficar com a última hipótese. Dario era um título alternativo para o imperador persa, Ciro o Grande, também considerando a palavra Dario como um título real. Ficamos por aqui. Amanhã a gente retorna para dar continuidade ao livro de Daniel. Você está gostando dessa leitura? Eu estou achando maravilhosa. Estou ganhando muito e vendo de uma maneira nova, né, o livro de Daniel. Bem, ficamos por aqui. Amanhã a gente continua a nossa leitura. Fiquem com a irmã Lene, que dá continuidade à nossa leitura de hoje. Bem, até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Mais um dia de leitura bíblica, graças a Deus. A segunda parte. Ainda estamos lendo Salmos 119. Já estamos lendo Daniel, a primeira parte com a irmã Vera. E a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Então, vamos iniciar a leitura da segunda parte da leitura bíblica de hoje, seguindo o roteiro em um ano. O 119, versículos 113 até 128, Provérbios 28, 19 e 20 e a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Começando com Salmos, que fala assim: Detesto a falsidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afaste-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Despreza os que se desviam dos teus decretos, porque a astúcia deles é vã. Rejeitas como escolha todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Meu corpo treme de medo de ti e temo os teus juízos. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Sê fiador do teu servo para o bem. Não permitas que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfalecem à espera da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus mandamentos. Já é tempo de entrar em ação, ó Senhor, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso considero em tudo retos todos os seus preceitos e detesto todo caminho de falsidade. O Salmo 119, mais uma riqueza. Então, eu guardo hoje o 125, que fala: Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Mas antes também eu gostei do 124, que fala: Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Tive a confiança do salmista, né? Que ele pede ao Senhor, teu servo, né? Segundo a tua misericórdia. Tinha confiança, né? Na fé dele, na rendição dele ao Senhor e no amor dele pelo Senhor. Porque ele pede: Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Ó Senhor Jesus, Salmo 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Amém, irmãs? Então vamos para o provérbio. Os provérbios, o capítulo 28, versículos 19 e 20, que fala assim: O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor se fartará de pobreza. O 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Senhor Jesus, que Deus nos livre de todas essas coisas aqui
né? O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas quem tem pressa de enriquecer não ficará sem castigo. Enriquecer, né, de modo assim que não agrada o Senhor, enriquecer de todo jeito, né? Nós temos que ser fiéis ao Senhor e Ele nos dá a prosperidade. Agora, a segunda carta de Pedro, capítulo 2. Os falsos mestres. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reversando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se, seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga, mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez
do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais terá reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão voltará ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltará a rolar na lama. Aqui essa palavra, o capítulo 2, é muito sério. Achei muito sério que fala sobre os falsos profetas. Versículo 20 diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, e voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada uma de nós. Uma vez que nós conhecemos o Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, que nós possamos perseverar nessa vida, jamais voltar atrás, voltar ao nosso antigo estado, porque a palavra fala, quando conhecemos o Senhor e não prosseguimos na vida da igreja, servindo o Senhor, voltamos pior do que éramos. O Senhor Jesus tem cuidado de nós. Ele continua nos abençoando, cuidando de nós, não deixando que a gente voltem ao nosso estado antigo. Que nós possamos seguir para frente na presença do nosso Deus. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Eu ouço a tua voz a me guiar. Olá, irmãs, nós estamos lendo o livro Servas Diligentes, estamos no 3º capítulo e o subtítulo de hoje é Andar na presença do Todo-Poderoso para despojar a carne. O Deus Todo-Poderoso apareceu a Abrão e lhe mudou o nome para Abraão. A instituição da circuncisão foi para mostrar que Abraão não era mais comum como as nações pagãs, mas uma nação santa. A circuncisão era uma aliança que afirmava que esse povo escolhido não andaria pela própria capacidade da carne, e sim na presença do Todo-Poderoso. Não era uma mera formalidade religiosa, mas uma realidade de não andar pela própria carne, pela própria força, mas na presença do Todo-Poderoso e ser perfeito. Com a instituição da circuncisão, Deus deixou claro que ele era suficientemente poderoso para dar a Abraão um filho. Sim, ele não precisaria da ajuda, de Abraão, de Sara, mas ele queria mostrar que ele era todo poderoso para fazer isso, para cumprir a promessa que ele tinha feito a Abraão. Ele então deveria cortar sua carne.
para que Deus agisse e lhe desse Isaque, cumprindo assim a sua promessa. O significado espiritual da circuncisão é o despojamento da carne, indicando que o homem e a mulher já não vivem mais por sua própria capacidade, pela força da sua carne. Em Colossenses 2, de 11 e 13, lemos: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora, irmão, nós podemos viver segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Que libertação! A carne é a natureza humana corrompida e escravizada pelo pecado. Ela se tornou uma espécie de poder maligno no homem e na mulher que se opõe ao Espírito. A carne se tornou uma arma do inimigo em nós, usada para lutar contra o Espírito. Na cruz, Cristo cortou nossa conexão com o corpo da carne, nosso velho homem. A circuncisão não é meramente um rito, mas é algo feito no coração. Abraão recebeu a promessa de Deus enquanto estava incircunciso. Portanto, a promessa é para nós também, para nós, irmãos. A circuncisão era um sinal como selo da justiça da fé. Deus só fez a aliança da circuncisão porque Abraão primeiramente creu nele. Se Abraão não tivesse crido em Deus, não adiantaria fazer a circuncisão. Ele se tornou o pai não apenas de todos os filhos de Israel, mas o pai da fé de todos os que creem. Você crê? Então Abraão também é seu pai. Ele não é pai de seguidores de uma religião morta, com ritos e tradições, mas daqueles que andam na mesma pisada da fé em que ele andou antes de ser circuncidado. Gálatas 5:6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que realmente agrada a Deus é que o homem e a mulher creiam com fé e obedeçam a sua palavra. Por isso, a fé de Abraão agradou a Deus. Se o Senhor não está buscando a nossa maneira, o nosso jeito, ou que façamos as coisas na nossa carne, por isso a necessidade de circuncidar a carne, quer dizer, no coração. Não é um rito, não é uma religião, algo morto, mas é algo vivo. Aqui eu vou repetir de novo: o que realmente agrada a Deus é que o homem e a mulher creiam com fé e obedeçam a sua palavra. Isto é ouvir da fé, crer em sua palavra e obedecer-lhe imediatamente. A bênção é crer em Deus, crer em sua palavra e com toda simplicidade e sem questionar. Assim também a fé foi dada a Abraão muito antes da vinda de Cristo. Desde o começo, Deus já revelou a intenção de dar sua vida ao homem, para que este pudesse estabelecer seu governo na terra. E ao chamar Abraão, Deus o fez para mostrar que os que creem pela fé irão realizar esse trabalho. Sim, são os que creem pela fé que irão realizar esse trabalho. Contudo, enquanto Cristo não viesse, a fé não teria realidade, porque a dimensão da fé não é terrena, e sim espiritual. Somente a partir da vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, a fé passaria a ter realidade, porque teria a presença do Espírito. Pela lei, ninguém poderia receber a promessa que Deus fez a Abraão, e sim pela fé.
A lei veio 430 anos depois da promessa e não tem poder para cancelar a promessa que Deus fez a Abraão. Em Gálatas 3:13 lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Uma vez resgatados da maldição da lei, nós temos acesso em Cristo à bênção que Deus prometeu a Abraão. Abraão foi chamado não somente para ser o pai da nação de Israel, mas para abençoar todas as nações, todas as famílias da terra. Todos podem receber a bênção de Abraão em Cristo Jesus, que é o Espírito prometido. Que rico, né, irmãs? Todas nós podemos receber pela fé, basta crer, e nós recebemos esse Espírito prometido. Aquela promessa lá atrás, a promessa que foi dada a Abraão, ela nos alcançou por meio de Cristo Jesus. Quando nós cremos, nós recebemos esse Espírito prometido e nós somos abençoados pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque por meio de Jesus Cristo, essa bênção de Abraão nos alcançou. Obrigada pelo Espírito prometido, porque não precisou que nós fizéssemos esforço nenhum, bastou nos crer e a tua vida foi dada a nós. Essa promessa chegou até nós. Senhor, como somos gratos a ti. Fomos libertos da carne, libertos, Senhor, daquilo que nos prendia ao pecado, para vivermos uma nova vida em ti. Nós somos gratos por tão grande graça que o Senhor nos concedeu. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por esse Espírito prometido, né, irmãs? O coração adequado, coração adequado, um adequado coração de nós Jesus requer de nós para podermos desfrutar todo seu rico ser. É-nos preciso um coração com mente sã, para em temor e em tremor o do Senhor, coração sondado, Senhor. É-nos preciso um coração ardente em amor e com zelosa emoção, fiel só ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. É-nos preciso um coração submisso e veraz, forte mais dócil no querer, cumprindo o que lhe apraz. É-nos preciso um coração correto para Deus, que pura consciência tem no sangue que verteu por nós. Dá-nos, Senhor, tal coração sempre firmado em ti, para de ti participar.